Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live especial da Estação de Vendas, especial Blue November. Hoje uma live extremamente especial, né? Já é especial quando a gente pensa em Blue November, mas hoje é uma live mais especial. Nós vamos falar uma live focada em embriões, focada em estratégias do uso de embriões, né? Os embriões aí, o Alta Embrio, né? Que é o nosso programa de venda de embriões, está rolando aí durante essa semana toda pacotes especiais de embriões Nelore, embriões taurinos, Angus, Braford, Brangus. Então tem todas essas condições comerciais que vocês já têm acesso, vocês fazem parte dos grupos de WhatsApp aí da estação de vendas, e a gente não poderia ficar de fora dessa para a gente falar um pouco de embrião, né? Então hoje é realmente um bate-papo, estou com duas feras aqui que a gente vai realmente fazer uma mesa redonda aqui para poder discutir uso de embrião, categoria, em qual categoria que a gente usa, em qual momento que a gente usa. Vamos falar um pouquinho de perdas estacionais, que é um ponto super importante quando a gente pensa em transferência de embrião. Vamos falar sobre a Transova, mas depois a Transova eu vou deixar para quem realmente entende, para a gente poder falar, que é a empresa hoje que produz aí os nossos embriões, faz parte do mesmo grupo da Alta, né, o grupo Urus. Então, para a gente começar com o pé direito, a gente realmente startar essa live mais do que especial, ao meu lado está aqui o Japur, Rodrigo Japur. Boa noite, estreando com o pé direito hoje na live. O Japur que faz parte do time da Transova. Japur, boa noite, seja muito bem-vindo, sinta-se totalmente à vontade, a casa é sua. Tá? Boa noite, Vinícius. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Danilo. É muito bom esse convite para a gente falar sobre embriões, né? E estamos aqui para acrescentar. Com certeza. Por hoje, né, eu comentei anteriormente, né, hoje você faz parte do time da Transova, a Transova que é uma empresa que chegou no Brasil há pouco mais de um ano, né, vamos falar assim, fez um ano recentemente, e eu queria, assim, só que você falasse um pouco sobre a Transova, sobre para quem está nos acompanhando, que às vezes não conhece ainda a Transova, não teve a oportunidade de conhecer a Transova, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Transova para o pessoal que nos acompanha aí, daí a gente vai batendo um papo ao decorrer disso. Tá, ok. A Transova é uma empresa americana, tá? Ela está no mercado americano há 40 anos. É uma tecnologia e uma metodologia de produção de embriões totalmente próprio. E aqui no Brasil está há mais ou menos um ano e meio, 2, né, mas a gente mantém o mesmo padrão, né, de produção, o mesmo controle de qualidade de produção americana. Toda a metodologia, toda a linha de produção segue esse mesmo padrão, tá. O slogan da Transova é "Bezerro nascido, saudável". Então, o nosso objetivo é ter esse bezerro nascido saudável. Para ter esse bezerro, a gente precisa ter uma prenhez saudável e também, para ter a prenhez saudável, um embrião de qualidade. É isso aí. Então, assim, né, pessoal, a Transova, ela é essa empresa que vocês estão acompanhando aí na tela de vocês, um pouquinho desse processo, né, que é feito no laboratório. Então, todo o time da Transova passou por uma capacitação com a equipe lá da matriz, lá nos Estados Unidos. Então, os aspiradores, os transferidores foram até lá, fizemos realmente um intercâmbio, né, já por de experiências, né, vamos falar assim. O pessoal da Transova de pesquisa e desenvolvimento teve aqui no Brasil fazendo toda essa readequação do laboratório aqui, né? Realmente para seguir um padrão, né? Porque eu acho que uma coisa que é muito interessante na Transova é realmente o padrão, né? A consistência de resultados e a consistência, o padrão, quando a gente pensa em qualidade, né, desse produto. E falando em padrão e falando em qualidade, Japur, queria que você comentasse um pouco. A Transova, ela tem isso, né? Tem esse compromisso com essa qualidade. Queria que você comentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de alguns números, de alguns índices, alguma coisa do tipo, para realmente a gente trazer esse olhar dessa diferença, né, desse diferencial da Transova quando a gente pensa comparando ela com outras empresas, né?
Sim, os índices são muito estáveis da Transova e também são estáveis entre as classificações de embriões. Então, os embriões a fresco, os congelados de forma direta, transferência direta, os DT, e os vitrificados mantêm o mesmo índice de prenhez. Isso comprova a qualidade do embrião, né? Um embrião de qualidade que suporta aí um congelamento. É, isso aí. Então, pessoal, vocês viram, né? A Transova hoje ela é a empresa mesmo, faz parte aí do mesmo grupo da Alta. Então, hoje, todos os embriões que está sendo ofertado para você aí durante essa estação de vendas, né? Nós estamos contando aí com mais de 1.600 embriões de todas as raças de corte disponíveis para você. Todos os embriões aí Nelore foram produzidos, então, pela Transova, tendo todo esse trabalho de qualidade, esse trabalho constante realmente, tanto em taxa de descarte de embrião, que a Transova hoje ela é líder nisso, né? Quando a gente pega os números da Transova e compara com outras empresas, a menor taxa de descarte está aqui na Transova, está no laboratório aqui em Uberaba. Resultados de concepção, né? Nós temos resultados médios de concepção de embriões DTs aí de mais de 50%. Inclusive hoje, na verdade, ontem, né, recebi a mensagem da Luísa me mandando de um trabalho que nós fizemos em parceria com uma regional, falando do resultado de mais de 60% em embriões DTs. Então, realmente mostra toda a consistência, trazendo toda essa consistência de resultados que a Transova traz, alinhado, claro, com as melhores doadoras, os melhores touros que estão acasalados, que você tem acesso aí durante essa estação de vendas. Pessoal, eu queria atentar para uma coisa. Aqui do meu lado, aqui embaixo, na verdade, tô meio confuso na câmera aqui, tá aparecendo um QR Code. Você pode escanear esse QR Code, que você vai ser redirecionado, aqui, ó. Você vai ser redirecionado para uma mesa técnica. Lá nessa mesa, você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas. Através desse QR Code, você pode entrar em contato com a Transova, que além de, claro, produzir o nosso embrião DT, que é o embrião pronto, é o embrião Direct Transfer, que é bem parecido, né, Japur, com o sistema do sêmen, né? Um embrião congelado, um embrião por paleta, você descongela ele aí na sua propriedade, sem nenhum tipo de transtorno, e faz a sua transferência. Então, aqui você pode ser redirecionado para essa mesa da Transova, perguntar tudo que você precisa saber. Pessoal, um momento importante que nós estamos entrando agora nesse ano, algumas localidades do Brasil aí já começaram a estação de monta, outras ainda estão se preparando. Varia muito da questão de chuva, né? A gente sabe que aí a chuva manda muito no início das estações de monta, né? Mas alguns lugares, MS, Goiás, a gente sabe que já startaram a estação de monta. Outros lugares ainda estão se planejando para começar. E eu vim falar um pouquinho de planejamento, né? Hoje o assunto é embrião, mas assim como na transferência, assim como na IATF, o embrião, qualquer coisa do tipo, a gente tem que ter um olhar para o planejamento, um olhar para o planejamento da sua estação reprodutiva. E para falar um pouquinho de estação de monta, falar um pouquinho de embrião, do uso do embrião na estação de monta, estou aqui com meu amigo Danilo Bisinotto. Danilo, boa noite, seja muito bem-vindo a essa live especial da estação de vendas, especial Blue November. Seja muito bem-vindo, Danilo. Boa noite, Vinícius, muito obrigado. Boa noite, Japur. E boa noite, clientes, parceiros e amigos da Alta que estão presentes aí com nós essa noite para acompanhar não só produto, falar de embrião e falar de estratégia para a gente levar para o nosso cliente ou colocar na nossa fazenda a melhor forma de a gente estar conduzindo os resultados do embrião, né, Vinícius? É isso aí. Então, desculpa, Danilo. Pode continuar. Então, o planejamento é fundamental quando a gente pensa na estação reprodutiva. E o embrião, a transferência de embrião, é uma técnica que a gente inclui nessa estação. Então, a gente ter esse planejamento, ter essa construção de indicadores, construção de estratégias que a gente está utilizando na nossa fazenda é fundamental. Então, a definição de, igual já foi falado, categoria, utilização do embrião ou não dentro da fazenda, formas de se utilizar é fundamental e a gente leva isso para a gente ter uma estação de monta mais linear, para a gente entender como vai ser a nossa estação de monta e, dessa forma, qualquer ponto de estresse, alguma falha, algum ponto que não estava esperado dentro da estação, a gente conseguir corrigir
e levar a estratégia para o resultado que a gente planejou desde o início. Pessoal, então assim, né, o que a gente está conversando aqui, né, Danilo? Sobre a importância da gente realizar um bom planejamento, seja ela para a gente pensar em transferência de embrião, seja para a gente pensar em ATF, a importância disso, né, realmente vamos planejar, porque, né, Danilo, uma coisa que a gente comenta muito dentro do Advantage, né, às vezes a gente tem um índice lá na frente, e aquele índice é bom ou é ruim, a gente não tem esse norte se a gente não planejou lá atrás essa estação, né? Então a importância realmente desse planejamento. Eu queria já puxar o gancho aqui, até comentei que vai ser um bate-papo, vamos fugir dos scripts aqui, queria puxar pra gente olhar, né, quando a gente pensa, né, estamos vendo imagens de fazendas aqui, de vacas, pensando porteira para dentro, porque a grande maioria que nos acompanham aqui são regionais que atendem fazendas e também são produtores que nos assistem, amigos, clientes que nos assistem e muitas vezes têm algumas dúvidas no que ele tem que olhar para dentro da porteira, para dentro da sua propriedade, quando ele pensa em começar um projeto de transferência de embrião, em começar, às vezes, o embrião sendo uma fonte de reposição de fêmea, sendo uma fonte, mais para frente a gente vai comentar sobre fazer tourinho, alguma coisa do tipo. O que ele tem que olhar de maneira generalista primeiro, né, para dentro da propriedade, para que ele fale assim, opa, tô apto, tô pronto a receber esses embriões aqui na minha propriedade. O manejo da propriedade tem que estar redondo, tem que estar perfeito, né? Tanto nutricional como sanitário e de estresse também, né? Manejo de gado no curral. O pessoal tem que estar bem adaptado a esse tipo de trabalho, né? Tanto de inseminação como de embrião, né? De TETF. A equipe tem que estar habituada a esse tipo de trabalho. A parte nutricional é muito importante, né, que a vaca, para ela estar emprenhando, ela precisa estar com balanço energético positivo. Então, a gente tem que estar, além de verificando a questão de pastagem, de fornecimento de mineralização, qualidade de água. Se não está em boas condições, a gente tem que pensar numa suplementação energética aí. É isso aí, pessoal. Então vocês viram, né? Existe algumas coisas que nós temos que olhar para a propriedade, seja ela para fazer uma IATF, mas seja agora, principalmente quando a gente pensa em transferência de embrião, né? A fazenda ela realmente tem que se preparar para receber esse embrião. Tudo bem, hoje nós, uma coisa que até esqueci de comentar ali no começo, né? Mas hoje a Alta ela garante, ela tem uma taxa de garantia. O que é isso? A gente oferece essa taxa para você, produtor, que faz a compra dos embriões e realiza a transferência com a Transova ou com alguns de nossos habilitados, nós temos mais de 90 habilitados espalhados no Brasil, nós oferecemos 35% de garantia de concepção aos 30 dias. Porém, pessoal, algumas coisas têm que ser levadas em consideração, né? Muito bem lembrado pelo Japur aqui. Então, questão de nutrição. Pô, será que eu estou nutrindo bem esses animais? Será que eu estou mineralizando bem? Estou dando ali o suplemento ideal de mineral, de linha branca, né? 80 ou 90, que a gente fala de fósforo. Como que está a qualidade dessas pastagens? Qualidade de água, né? A gente vê que qualidade de água é um fator muito determinante no sucesso de uma técnica, né? E também, claro que qualidade de água a gente pensa em questão de desafios sanitários, que a gente vai comentar um pouquinho agora mais para frente, também é um ponto de extrema atenção. E Japur, vamos lá. Olhei para dentro da minha propriedade, sou um produtor aqui de Minas, meu gado tá ok, tá num score legal, e eu quero começar a produzir a produção, né? Quero começar a implantação desses embriões aqui na minha propriedade. Estou pensando no D0, então pensar lá que eu já adquiri os melhores embriões de genética da Alta, né? Que eu já comprei durante essa estação de vendas e quero colocar ele daqui a alguns dias dentro da minha propriedade. Então pensando no D0 realmente. Estou com o meu gado para iniciar o protocolo. Existe algum ponto que você gostaria de chamar a atenção do cliente que nos assiste, pensando nesse D0, especificamente no D0, o que eu tenho que avaliar nesse D0? Sim, esse é um ponto muito importante, porque
Vamos pensar em receptoras, né? Os embriões já estão prontos aí. Agora vamos pensar no protocolo de receptora. É importante a gente fazer uma avaliação do grupo. É indispensável fazer a avaliação ginecológica das fêmeas, das receptoras. Primeiro, a gente tem que avaliar a categoria do animal que vai ser trabalhado e dividir, né? Se nós vamos trabalhar em novilhas, é muito importante a avaliação da maturidade sexual. Nós sabemos que é possível identificar as novilhas aptas pela idade ou pelo peso. Só que existem animais que estão fora dessa curva padrão. Existem animais que estão pesados, que têm idade, mas que o aparelho reprodutivo não está maduro o suficiente para receber esse embrião. Mesmo a gente fazendo um protocolo hormonal, a fêmea não está apta. Então, esse animal tem que ser eliminado do grupo. Falando em vacas paridas, que é outra categoria, é muito importante aí o balanço energético positivo, que já foi dito, né? São animais que estão produzindo leite, então tem uma exigência maior, e também a questão da involução uterina. Então, a gente tem um grupo que já provou que tem fertilidade, que tem habilidade materna, mas a gente precisa respeitar o período aí de 40 dias para iniciar um protocolo. O grupo não estando com touro, e a gente respeitou essa idade, né, essa data de 40 dias aí para iniciar protocolo, é bem possível que a gente consiga dispensar aí a avaliação ginecológica. Mas mesmo assim vão ter animais que não vão regredir o útero no prazo que a gente estipula, aí 40 dias. Então é importante também fazer a avaliação de involução uterina. A outra categoria que a gente também depara é com as vacas secas. Tem propriedades que não têm essa categoria, porque descartam todas as vacas que desmamam vazias. Mas eu acho que tem categorias como primíparas, que é importante a gente respeitar e segurar esses animais, mesmo vazios, no rebanho, e não dispensam ainda a avaliação ginecológica, porque é um grupo que ficou muito tempo sem avaliação, pode ter acontecido de algum touro entrar no grupo e estar necessitando no diagnóstico de prenhez, no mínimo, né? Então, a avaliação ginecológica do grupo que vai entrar em trabalho é muito importante. É isso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos elencar aqui, vamos fazer a lição de casa, né, realmente. Então vamos lá. Separei meu lote de receptoras. Separei novilhas para entrar na estação de monta para que eu consiga colocar embriões nessas novilhas. Primeiro ponto, pessoal, puberdade. Eu acho que é interessante, né, já por a gente submeter, né, Danilo também aqui que tá junto, a gente submeter esses animais a uma indução de puberdade, que nem muito bem comentado. Às vezes a gente tem uma novilha de 300 quilos. Na hora que a gente vai passar a mão, que a gente vai passar o ultrassom nessa novilha, a gente vê lá os 2 ovários lisos, né, que a gente costuma dizer no campo aí. Ou seja, a novilha não está ciclando, ela não teve ainda essa puberdade, né? Então, talvez realizar um protocolo de indução de puberdade seja muito benéfico para começar realmente a puberdade dessas novilhas, para que elas estejam aptas a entrarem, fazer parte aí desse time de receptoras. Vacada parida, pessoal, tem o processo que a gente chama ali de involução uterina. Então, a vaca teve o parto, né, a gente fala de 30 a 40 dias para a gente iniciar, então, o protocolo de transferência de embrião, para que tenha todo o tempo de fazer essa involução uterina, para que a gente esteja essa vaca realmente em condições para começar. Mas uma coisa que o Japur comentou aqui, avaliar, fazer uma avaliação ginecológica é indispensável, acho que em qualquer categoria, né? Para a gente realmente eliminar vacas que não estejam aptas, que não estejam boas para receber esses embriões. Tudo bem que lá no momento da transferência, né, já por ser que é um transferidor aí, você vai avaliar presença de corpo lúteo ou não, mas eu acho que vale muito a pena realmente a gente selecionar esses animais. E queria que você comentasse, ou o próprio Danilo, de uma das coisas que a gente fala muito, né, que vem, a gente acompanha, né, Danilo, nos últimos 3 anos aí a gente está acompanhando grandes projetos de pecuária aqui no Brasil. A gente faz participa de muito congresso, de muito simpósio. Eu acho que um tema extremamente decorrente e que está presente é a questão de perda gestacional, é o primeiro ponto. E queria que você comentasse, Japur,
se nas fazendas que a Transova atende, ou do próprio Danilo nas fazendas, qual que é a importância da gente realizar a questão de vacina reprodutiva, né? Pensando em BR, pensando em BVD, pensando em leptospirose, qual que é a importância do pessoal, do produtor que nos assiste, quando a gente pensa em vacina reprodutiva? Você sabe como que tem acontecido hoje com as fazendas da Transova? Tô fazendo uma dose reforço depois de 21 dias. Como que você tem observado isso, sabe? Sim, o protocolo sanitário é o convencional, né? A gente segue a orientação do fabricante das vacinas, a gente faz as vacinas como deve ser feita, orientado pelo fabricante, né? Exames também é importante fazer, né? E os fatores de perda gestacional são, além de sanitários, também tem questões de ambiente, né? De estresse, de mudanças climáticas, mudanças de manejo, mudanças nutricionais. Todo o estresse aí pode causar perda embrionária. E também tem os fatores do embrião. E eu acho que aí entra a Transova para produzir um embrião de qualidade, com poucos defeitos aí genéticos, né? Isso está dentro da metodologia da produção de embrião, para evitar esse tipo de defeitos embrionários que causam as perdas embrionárias. É, isso aí. Eu queria chamar agora ainda o Danilo, que ele tá meio quieto, ele tá meio acanhado com as câmeras aqui, o Danilo, hoje. Danilão, você que roda aí Mato Grosso, roda Goiás. O Danilo, pessoal, pra quem não sabe, que não conhece muito bem o Danilo é o cara que mais roda de carro aqui. Ele não gosta muito de avião. Ele pega um carro aqui hoje, ele vai pro norte de Minas, do norte de Minas ele sai pro Mato Grosso, só atendendo cliente. Danilo, você que atende muito cliente, dentro do Advantage, que é o nosso programa especial aí de contas-chave. Como que você tem visto o crescimento, como é que você enxerga o crescimento dos embriões nessas fazendas de corte, não só que fazem parte do Advantage, mas de outras fazendas que você também atende? É o que o pessoal brinca, né, Vinícius? Se a gente for de avião, a gente não conhece lugar nenhum. Então a gente tem que rodar de carro para conhecer o Brasil. Mas rodando aí, a gente tem alguns clientes que a gente atende produzindo com a estratégia do embrião. O embrião, hoje a gente vê algumas vertentes. A gente entende que o embrião é muito utilizado no PO, isso aí já está bem consolidado. E a gente utilizar o embrião em muito alto êmbrio, a gente vê algumas fazendas, para a gente trazer uma genética diferente, né? Trazer uma genética, as nossas doadoras levam para alguns rebanhos de gado PO. Quando a gente vai para o gado comercial, é trazer o embrião uma forma de melhoramento genético dentro da fazenda. Então, entendendo que o embrião ele traz uma carga genética de uma doadora, que ela foi selecionada, que hoje a gente entende que numa fazenda de cria, de inseminação, a gente só consegue selecionar um indivíduo, que é o pai. Quando a gente traz a doadora selecionada também, a gente traz uma carga genética muito mais estratégica e uma genética muito mais focada para a fazenda, que só o embrião consegue trazer. Então, a melhoria do rebanho, selecionando aí embriões e produzindo matrizes, é uma forma de estratégia que a gente já vê alguns clientes utilizando cada vez mais. Outra estratégia também que a gente consegue pensar utilizando embrião, e alguns clientes andam fazendo também, é quando a gente pensa no macho. Então, algumas fazendas ainda utilizam o touro em parte da sua estação de monta. Então, a gente seleciona embriões para a gente produzir os tourinhos dentro da fazenda. Ô Danilo, outra coisa que eu queria perguntar, né, para a gente pensar em estratégia realmente, o pessoal que nos assiste aqui depende da fazenda, né? Às vezes ele tem as novilhas, né? E foi comentado aqui pelo Japur, que também é uma categoria que a gente pode utilizar dentro da fazenda como receptora. Mas às vezes a novilha a gente coloca ela mais tarde, um pouco na estação, pensando nela lá na frente como primípara. Mas eu tenho vacas também para colocar, né? Vacas que fazem parte aí da estação, né? Vacas da estação. Em que momento que você acha ou que o pessoal tem trabalhado, pra gente passar para quem nos assiste, eu trabalho em vacada do cedo, coloco embrião na vacada do meio, do tarde, como que é isso? Existe alguma estratégia pensando em utilizar o embrião para talvez não atrasar o início da menstruação convencional? Como que você enxerga isso aí ou como o pessoal tem feito isso, né?
Hoje a gente pensar na fazenda, aí vem muito que a gente tinha conversado um pouco anteriormente, do planejamento, né? Onde a gente vai usar a estratégia do embrião. E a gente vê com bons olhos a utilização do embrião, pensando muito no parto da fêmea e aonde vão nascer os nossos melhores animais, aonde está o nosso bezerro do cedo. A gente entende que o Brasil é um país continental, então a gente tem variação desse bezerro do cedo. Então cada propriedade vai entender aonde são os melhores bezerros. Mas aonde é o nosso bezerro do cedo é onde vai estar a nossa vaca do cedo. Então a gente está acompanhando muitos projetos que estão iniciando a estação reprodutiva com o embrião. Então as vacas do cedo recebem o embrião e depois as que não ficarem gestantes continuam em estação ou em ATF ou em monta natural. Mas então as vacas do cedo recebendo o embrião e depois elas continuam em outras estratégias reprodutivas. Isso facilita, né, Vinícius? A gente ter um bezerro do cedo e aí os nossos embriões estarem no momento mais propício de estarem nascendo. A gente tem outra estratégia como novilha, como vaca solteira, como já Japur falou, aí vai a adequação de cada fazenda, né? Pensando muito na estratégia onde ele está sendo incluído. Pessoal, então, que nem o Danilo comentou, né? Quando a gente pensa em vacada, então eu não tenho novilha e não tenho solteira, né? Sou uma fazenda aí que descarta, tem um índice de descarte maior, eu realmente aperto, tenho uma pressão de seleção. Então a vacada do cedo é o que nós indicamos, né? É a vacada que vai tomar o primeiro serviço, né? O primeiro serviço dela vai ser uma transferência de embrião, então a gente sabe que as mais férteis estão ali. Você vai começar no início da estação de monta e consequência disso, você vai ter as vacas paridas lá no cedo, aí na sua propriedade, né? Vão ser paridas de embrião e com certeza esse bezerro vai desmamar mais pesado, né, Danilo? E a gente tem que pensar também que a gente tem um descarte no embrião, né? Pode falar até melhor, mas essa vaca que é descartada no momento da transferência, ela não vai atrasar a sua estação de monta. Ela vai seguir o processo da estação de monta, pensando em conseguir emprenhar o maior número de matrizes, tanto na transferência, quanto na IATF ou nas outras estratégias utilizadas na fazenda. Então a gente pensa no modo global aí dentro do projeto da fazenda. Ô Danilo, e pensando assim, né? Com certeza, todos os projetos que nós assistimos, que o Japur atende, que você e eu, né? Eu acho que o que importa no final das contas é o número de bezerro, né? O número de bezerro sempre vai ser aí o que vai trazer lucro para essa propriedade, né? Às vezes até comentar um pouquinho, né? O Adnan fala muito, né? Às vezes a gente fica só naquele negócio de índice, né? Índice bonito, mas índice bonito ele não faz o número, né? A gente realmente, o que paga a conta, com certeza de você que nos assiste, é o número de bezerro. E pensando numa estratégia para a gente indicar para quem está nos assistindo, é uma estratégia que eu venho acompanhando, que usualmente o pessoal tem aumentado nisso, pensar, né? Eu preciso emprenhar o maior número de vacas o mais rápido possível, né? Como que você indica alguma estratégia, talvez, né, da questão do cio, né? Alguma coisa do tipo. Como que você enxerga alguma estratégia para a gente emprenhar o maior número de vacas o mais rápido possível? Como o Vinícius falou, a gente tem que buscar a produção de bezerro, né? Produzir o bezerro que a gente pretende ter na fazenda. Então, uma das estratégias que a gente vem acompanhando e vem aprimorando e levando para nossos clientes a gente entende que a vaca que dá cio, ela emprenha melhor. Tanto na ATF, também na transferência de embrião, que a gente tem como um valor agregado maior. Então, alguns projetos, a gente trabalha que, a gente inicia uma sincronização, no momento, a gente coloca, na hora da retirada, a gente coloca um adesivo, um marcador, alguma forma de marcar o estro, e a gente seleciona esses animais que dão estro para serem transferidas. Nos animais que não dão estro, 2 dias depois, a gente insemina. Então a gente usa 2 estratégias. A gente foca nas vacas mais férteis, recebeu o embrião, e nas vacas que acabam não demonstrando cio, que a gente já sabe, a gente tem pesquisa, tem estudos, e no dia a dia do campo a gente vê isso, que as vacas que não dão cio, a gente leva para inseminação. Então a gente vai maximizar o resultado da transferência, e mesmo assim a gente vai dar chance para aquele animal que não dá cio, mas que também emprenha, então a gente tem um resultado de preis dentro dos animais que dão cio, com IATF. Então a gente não vai deixar uma vaca sem oportunidade de ficar gestante. É isso aí. Então vamos lá, pessoal, para trazer a clareza, né, Danilo?
eu iniciei o protocolo meu de sincronização de ovulação, um protocolo de ATF, né? Porque o protocolo de ATF é o mesmo do de transferência de embrião. Então eu faço lá um D0, né? Geralmente eu utilizo lá um benzoato mais um implante de progesterona, sendo bem prático aqui, porque hoje é o jeito que vai ser tocada a live, né? Então comecei lá e sendo bem teórico aqui também. Começamos o protocolo, benzoato e implante. No dia da retirada, geralmente a gente faz a retirada do implante, faz a administração dos outros fármacos, e nesse dia aí vai fazer exatamente o que está aparecendo na tela de vocês aí, ó. A gente faz a cola do embrião, a cola do adesivo, né? Que é o adesivo identificador de cio. Hoje aqui na Alta nós trabalhamos tanto com o Stretch, tanto com o Strotec. E a vaca que apresenta cio, ou seja, que montou, que aceitou monta de outro animal, ele aparece desse jeito aí, ó, laranjinha, ou seja, ele apresentou cio. Então, pessoal, no dia da inseminação, ou seja, 2 dias após essa retirada, a gente passa os animais no curral. O animal que apresentou cio, a gente espera, não faz nada com ele, que daqui 7 dias ele vai receber o embrião, e o animal que não apresentou cio vai ser inseminado. Ou seja, você não precisa ficar com vacas um período maior com elas vazias. Você faz realmente a maximização disso. Então você emprenha o maior número de vacas no menor tempo possível. Então, uma excelente dica aí para você que quer maximizar o seu programa de transferência de embrião. Pessoal, quando a gente pensa, eu queria falar mais um pouquinho e trazer também já por a sua visão da questão de perda gestacional, que eu acho que é uma coisa que a gente discute muito. A Transova ela tem um diferencial quando a gente pensa em perda gestacional. A Transova traz uma menor perda gestacional, já puxando o gancho para outra pergunta. Lá atrás, né, quando eu ainda nem sonhava em ser veterinário, eu assistia muita TV, Globo Rural, essas coisas. Eu lembro da questão de embrião, tinha-se muito aquele negócio de embrião grande, né? Com transferência de embrião, nasce muito grande. Até hoje a gente é questionado em relação a isso, né? A Transova ela tem também um diferencial quando a gente pensa nesse tamanho de embrião, em partos mais fáceis e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, claro, nós temos diferença sim. Os índices mostram que perda gestacional da Transova é 7%, né, do diagnóstico até o parto. 7% comparado com 20% das outras empresas. Nós também temos um índice baixíssimo, ou praticamente zero, de gigantismo, porque os meios são desenvolvidos sem soro fetal para realmente garantir que esses animais não tenham gigantismo, né? Não tenham gestações com animais muito grandes. Além disso, também tem a qualidade de saúde do bezerro quando nasce. Então, são animais que respondem a tratamento, porque os embriões vinham tendo muito problema de animais que adoecem, que nascem e têm diarreia, têm algum problema respiratório e não respondem ao tratamento. E os embriões que nascem saudáveis, eles respondem a algum tratamento se necessário, né? Pessoal, então, vocês viram aí, a Transova tem essa menor taxa de perda gestacional. É claro, que nem o Japur comentou anteriormente, pessoal, não é somente o embrião, né? Existem outros fatores que interferem realmente na taxa de perdas, né? Então, score, nutrição, água, tudo isso que a gente falou, manejo muito bem feito. Mas quando a gente pega o fator embrião, a Transova ela apresenta essas menores perdas gestacionais. E também quando a gente pensa em parto distóxico, a Transova, pela tecnologia que nem utiliza mais soro fetal, ela tem esse diferencial realmente de nascer bezerros saudáveis, né? Que é um dos slogans da Transova, né? Bezerros felizes, né? Vamos falar assim. Para realmente nascer bem e você consiga colher bons frutos aí. Pessoal, vamos encerrando, né, a nossa live, estamos partindo para o final aqui. Queria agradecer a presença do Danilo, agradecer você, Japur, agradecer a toda a equipe da Transova que está conosco, né, está aqui dentro de casa, né, vamos falar assim. E hoje todos esses embriões aí são produzidos através dessa tecnologia que a gente tanto falou.
E agradeço vocês por participar. E se quiser, tá aberto o espaço aí para boa noite, para agradecimento. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a toda a equipe que está nos acompanhando, a todos os clientes. Eu acho que é um bate-papo bacana para trazer não só produto, mas conhecimento também, para a gente levar um melhor resultado. Como o Vinícius falou, a gente tem um grupo aí para quem precisar de questionamento, que alguém tiver uma dúvida, tem um QR Code na televisão. Então, estamos à disposição para atender qualquer dúvida para a gente entregar um melhor resultado para vocês. Muito obrigado aí, que todos tenham uma boa noite. Mais uma vez agradecer, né, ao convite e me colocar à disposição também, tanto aí nos trabalhos, nas fazendas, quando a gente está presente, esclarecer todas as dúvidas que talvez não foram esclarecidas aqui, mas acredito que já falamos muitas coisas aí que são importantes para tomar iniciativa aí no projeto de embrião. É isso aí. Novamente, pessoal, obrigado. E reforçando, né? Você que tem alguma dúvida, que a live, pessoal, nós focamos em alguns pontos, mas talvez você aí tenha alguma dúvida específica, tenha alguma coisa, reforço então, para você escanear o QR Code que está aparecendo aqui, você vai ser redirecionado para a nossa equipe técnica e também fique atento nos grupos de WhatsApp, faz parte aí da estação de vendas. Se você ainda não faz, procure seu representante alto e através desse grupo, pessoal, a gente tem as divulgações, tem novidade para vir ainda. A gente está aqui hoje, mas a estação ainda não chegou a fim, né? Estamos no meio dessa estação de vendas, então tem novidades ainda. Fique atento e me coloca aqui à disposição a Alta, o Alta Embrio, a Transova, para sanar qualquer tipo de dúvidas. E não deixe de acompanhar a Alta Brasil nas suas redes sociais, através do YouTube, nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho aí para chegar as notificações e também nos sigam através do nosso Instagram, @altabrasil. Pessoal, boa noite, ótimo final da semana aí para vocês, boa estação de vendas, façam bons negócios, um abraço, até a próxima.